Meu nome é engenheiro Plínio Tomás, formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O meu objetivo é socializar o conhecimento. Hoje eu vou apresentar análise de incertezas de primeira ordem. Vamos ver agora o que é a análise de incerteza de primeira ordem. A análise de incertezas é muito importante, né? A primeira vez que eu tive um contato bom com isso, com esse problema na engenharia, foi em julho de 1992, quando eu construí a ETA do Tanque Grande em Guarulhos, uma estação de tratamento de água potável. Então tinha uma bomba que, quando nós contratamos a firma, nós tínhamos tanta pressa de fazer a obra que não deu tempo de conferir o projeto. Quando nós ligamos a bomba para testar, a água não chegava no ponto mais alto. Aí eu verifiquei os comprimentos, verifiquei tudo, está tudo certo. Mas era um tubo velho, ferro fundido, antigo, não tinha revestimento, e antes era usado para água bruta, agora nós íamos usar para água tratada. Então, o C que fizeram o cálculo lá era um C muito alto, mais de 100, devia ser um C 60, 80, 90. Eu refiz os cálculos, diminuí o valor do C de Reis-Williams, né, do coeficiente de Reis-Williams, e a água chegou. Só para ver que a gente sempre tem que verificar as incertezas. Vou mostrar um conceito de análise e síntese. Quando você tem um problema, que nem eu citei aqui, eu quero fazer um modelo da fórmula do método racional, Q igual a CIA 360. A CIA, que todo mundo conhece a CIA. Isso aqui é usado em hidrologia. Então, eu vou fazer um modelo. Então, o modelo eu tenho que conhecer, fazer a análise, conhecer os dados, e a síntese e a aplicação da fórmula. Mas eu estou salientando aqui a execução de um modelo. Eu vou tentar imitar a natureza com um modelo. Esse modelo nunca é perfeito. Esse modelo tem incertezas. Incerteza no modelo e incerteza nos parâmetros do modelo. Tudo tem certezas. Tem um Misra, um hidrólogo americano muito bom, ele cita Plínio, o velho, o romano, que dizia: a única certeza é a incerteza. Então, a incerteza é um conceito bastante importante que existe, né? No método racional, que eu falei que é igual a CIA 360, eu tenho certeza no coeficiente de Ranoff, na intensidade da chuva e na área. É lógico, onde tem maior incerteza é o coeficiente de Ranoff. E quando, por exemplo, antigamente eu dimensionava uma bomba, você quando dimensiona uma bomba, você usa duas coisas importantes, assim. Uma é a altura manométrica e outra é a vazão. Eu como achava que tinha incerteza e não sabia como calcular isso, eu dava um chorinho. Eu aumentava um pouco a altura manométrica, aumentava um pouquinho a vazão, tudo a olho, sem cálculo nenhum. Até que uma vez eu descobri esses cálculos, dando certeza que eu me abriu meus olhos para uma outra visão da engenharia. Foi feito um monte de estudos, Capur, o Tung, e eu faço a maneira que eu acho de ensinar é fazer uma demonstração, né? A certeza, isso aqui eu estou pegando aquela fórmula do método racional, o método mais usado no mundo, né? Então, esse ômega ao quadrado é a vazão. Eu faço a primeira derivada em relação a C, aqui. Aí faço uma derivada em relação a I. Faço uma derivada em relação a A. Então, eu tenho a derivada em relação a C, aí eu coloco depois C sobre Q. Q é igual a CIA. Aqui a derivada em relação a I, fica I sobre Q. Derivada em relação a fica A sobre Q. É muito interessante. Isso aqui é ao quadrado, tudo ao quadrado. É bem simples. Isso aqui são as derivadas mais comuns. Eu já fiz esses cálculos, coisas bem simples, que nesse derivado, e outras bem mais complexas. Então você tem que aprender e recordar na escola o que são as derivadas. No método racional, fazendo aqueles cálculos, a gente chega a isso aqui, ômega ao quadrado, ômega ao quadrado de C, mais ômega ao quadrado de I e de A. Esses ômega ao quadrado, isso aqui são
um coeficiente que vai dar a variação, vai dar a incerteza. A variação, esse coeficiente que está aqui embaixo é o coeficiente de variação. O coeficiente de variação ele é definido como, isso aqui é a média. É o desvio padrão dividido pela média. O desvio padrão dividido pela média é o coeficiente de variação. Então, a gente chama isso aqui, a incerteza, voltando aqui em cima, a incerteza em Q é a incerteza ao quadrado de C, mais a incerteza ao quadrado de I, e incerteza ao quadrado de A da área. A certeza de C, pela prática que o Plínio já viu, é 0,30, 30%. A incerteza de I é 15%. Geralmente é uma incerteza que dá no tempo de concentração. A incerteza de A da área é uns 5%. Às vezes nós temos incerteza de área, às vezes uma incerteza pode ser 1%, às vezes pode ser uns 5%. Então, fazendo esses cálculos, deu 0,015, e a incerteza, então, deu 0,34. Ou seja, quando eu calculo a fórmula pelo método racional, eu tenho uma incerteza de 34%. É bastante, né? Então, um exemplo aqui, se eu tenho 1,85 metros cúbicos por segundo, com incerteza de 34%, eu posso calcular como é que está fazendo as coisas. Olha aqui, eu tenho aqui, o desvio padrão vai ser a incerteza, desvio padrão, esse aqui é o sigma Q. Sigma Q. Deixa eu ver o cursor aqui, se está vendo certo aqui. Sigma Q, ômega Q e mi Q. Mi é a média. Esse é o coeficiente de variação. 0,34 vezes 1,85 dá 0,63. Então, a vazão, 1,85, é mais ou menos 0,63. Se ela for menos, dá 1,22. Se for mais, é 2,48. Você vê que a vazão pode variar tanto para mais como para menos. Eu dou um outro exemplo. Eu também já apliquei análise de certeza de primeira ordem na forma de Manning. A forma de Manning é uma forma mais usada no mundo. E, juntamente com a vazão, ela está colocada aqui, né? A forma de Manning para um tubo para seção plena. Um tubo seção plena. Esse é o N de Manning, o diâmetro do tubo, e a declividade. Aqui é a vazão. Você, aplicando aquela teoria que eu já mostrei no início, a ômega ao quadrado, esse aqui é o do N, aparece aqui do lado 64 sobre 9 do D, e no S de slope, da declividade, um quarto. Então, eu tenho aqui de N 0,30, eu tenho aqui, ó, que é 64,90 dividido por 9, eu tenho o coeficiente de variação 0,1, 1% aqui, no D, e do slope 1% também. Fazendo as continhas aqui, me deu 30%. Então, na forma de Manning, eu tenho 30% de erro para mais e para menos. É um erro grande. Na verdade, a gente não gosta nem de contar para os clientes da gente existem esses erros. Isso é comum, isso aí, porque não é qualquer um que vai entender isso aí. Essa aqui é a forma de Manning ainda, né? Tem aqui, eu estou dando um exemplo, um tubo com N de Manning concreto, que é 0,015, que é o normal, um diâmetro de 1,10 m, a declividade de 0,5%, 0,05 metro por metro. Eu tenho essa vazão de 1,9 metros cúbicos por segundo, né? Eu tenho o desvio padrão, que é a média vezes o coeficiente de variação. Eu substituo tudo isso aqui, ó. O coeficiente de variação de 0,30 por 1,9 deu 0,576. Então, eu estou mostrando como é que calcula. Agora, outro cálculo que a gente usa bastante também, chamado método da margem de segurança. É muito importante isso. Então, eu sempre gosto de mostrar com exemplo, né? Vamos supor que eu quero calcular o grau de incerteza de uma galeria. Ele tem uma galeria de 1,5 m de diâmetro, vai esgotar as águas de chuva de uma bacia de 7,5 hectares. Com C, coeficiente de Hannover, C igual a 0,82 e intensidade de chuva de 108 mm por hora. Vou fazer uma figura adiante, que eu vou mostrar aqui, ó. Essa figura que está aqui. Você tem uma bacia, eu vou jogar água numa galeria aqui, de 1,5 m. Eu só quero ver se essa galeria vai aguentar a água que eu vou daqui. A probabilidade de ela não suportar a água que vem da bacia e que vai jogar para cá.
É um assunto bastante interessante. Então, a média, a água que vem de cima, a gente chama de carga. A média é 1,845 metros cúbicos por segundo, carga. O coeficiente de variação, a incerteza, a gente vai chamar agora coeficiente de variação. É 0,34, que é da fórmula do método racional. Então, o μc é calculado aqui, ó, 62,73 metros cúbicos por segundo. Então, eu quero ver se esse tubo de 1,5 m aguenta essa água aqui. Qual a probabilidade de não extravasar? O MIR, o tubo, tem a resistência dele, que eu calculei 1,938 metros cúbicos por segundo. Né? Esse é o tubo lá, eu tenho a declividade, tenho tudo, eu calculo. O coeficiente de variação do tubo de Manning é 0,30. Então, o sigma R vai ser 0,5814 metros cúbicos por segundo, é o desvio padrão. Esse é o desvio padrão. Então, agora vamos ver o método da mais segurança. Mais segurança é EMS, mais a segurança o Mi, a média da mais segurança é o Mi da resistência do tubo lá embaixo, menos o Mi da média da carga. Está diferente dos dois. Agora, eu vou calcular também o desvio padrão da MS, da mais segurança. O desvio padrão é sigma ao quadrado. Quando você põe o desvio padrão ao quadrado, a gente chama de variância. É o nome, variância é o nome que o pessoal usa. Em vez de chamar desvio padrão ao quadrado, você chama de variância. Então, desvio é a soma das variâncias. O desvio padrão da diferença, da mais segurança, é a soma do desvio padrão da resistência de baixo e de cima, da carga. Essa aqui é a diferença que você tem aqui. Se você tem aqui um lado a carga e a resistência, logicamente a vazão da resistência é um pouquinho maior do que a vazão da carga. Continuando o método da mais de segurança, né? Então, Mi, mais segurança, MIR menos MIC, dá 19,38 é do tubo, menos a média da vazão que vem do método racional que vem de cima, 0,093. Vou pegar a variância, a soma essa é a variância total que eu quero, a variância do R, da resistência, e mais a carga, me dá 0,73. A variância aqui me deu o desvio padrão da 0,8545. O nome que a gente usa, variância e desvio padrão. Esse sigma S é desvio padrão. Quando é ao quadrado, é variância. Só para lembrar. O Venteshow, o famoso Venteshow, que escreveu vários livros, aqui eu tirei do Venteshow. O risco que tem que ter, aqui eu botei o menos aqui, botei escrito sinal, para mostrar que tem um sinal de menos aqui. Mi de MS e o sigma de MS. Então, aqui vai dar menos 0,093 sobre esse valor aqui, que dá menos 0,11, que dá o Z. Com esse Z, a gente entra na curva de Gauss. Existe uma tabela de curva de Gauss, a turma normal de Gauss, né? Essa curva normal que tem aqui, x menos mi sobre sigma, você entra e você calcular a probabilidade de falhas. Pode entrar, eu tenho uma tabelinha que tem aí, tudo, mas se você está no computador, você pode usar o computador, né? Ó, tem a distribuição normal aqui, a distribuição .norm, N. E o Z, esse valor aqui, você tem o valor que vai sair aqui. Então, usando a tabelinha, eu está mais para frente, usando a tabelinha, eu vou achar aqui o valor de 0,4562. Então, significa o seguinte, que existe 45,62% de haver falhas. Mas a falha e a confiança, a reliability, né? A reliability é a soma das duas que dá 1. Então, a reliability que eu vou ter, a confiança, a confiabilidade, 1 menos as falhas me dá confiabilidade. Então, eu tenho a confiabilidade é de 54,38%. Significa que naquele tubo tem 54,38% de não dar problema. E tem
45% e 62% de dar problema, de água não dar conta daquilo lá. Isso aqui são as tabelas do normal que eu peguei dos livros, né? Então tem várias tabelas que a pessoa pode consultar, você pode voltar à vontade, você grava isso, depois você grava, e tem tudo isso, né? Então, só recordando aqui, no método racional, a incerteza do coeficiente Ranoff C é 30%, ou o coeficiente de variação CV é 0,3. Eu uso muito esse termo, coeficiente de variação. Então, um nome bastante, eu estou insistindo para ver. A intensidade de chuva tem uma incerteza de 15%, o CV igual a 0,15. Isso aí, como eu falei, é devido ao tempo de concentração. E a incerteza no método racional, como eu falei, 0,34. O CV é 0,34. Esse aqui é o resumo das incertezas do método racional, que nós já falamos. Agora, eu vou mais adiante. Eu quero ver a incerteza no método Soil Conservation Service. Eu vou achar, no final, eu estou aqui no comecinho, aqui, mostrando aqui em cima, na caixa preta, deu CV 0,30. Só que quando eu vou calcular aquelas derivadas, vai sempre depender do P e do CN. Eu vou dar uma adiantada e depois eu volto. Então, isso aqui está no livro de Mishra Singh, um livro muito bom sobre Soil Conservation Service, Curve Number, né? É um livro muito bom, muito, aliás, grande, claro. Então, ele já fez para mim essa derivada aqui. Então, eu nem fiz mais, eu só copiei e estou mostrando para vocês. Eu estou mostrando aqui que ao quadrado, a vazão que eu vou obter aqui pelo método do Soil Conservation, essa coeficiente de variação, ele entra outro coeficiente de variação aqui, do CN, do número da curva CN, do lambda e da precipitação. O lambda, geralmente a gente usa no Brasil, lambda igual a 0,0, lambda igual a 0,2. É que é usado no mundo. Às vezes, os países mudam o lambda, mas de modo geral 0,2. Então aqui não há problema nenhum. O P é a precipitação que eu vou usar. Então, o CN é o CN que eu vou usar também. Então, eu estou voltando aqui. Ó. Então, eu vou dar um exemplo. Nesse exemplo que eu fiz para a região metropolitana, eu usei chuva de 24 horas, que deu 152, que está aqui, ó, 152 milímetros, para período de retorno de 100 anos, que eu uso bastante, sempre 100 anos, onde achamos a incerteza de 30%, né? A incerteza que eu achei. Então, eu vou mostrar como calcula. Agora, vocês vão ver como é interessante. Quando você faz os cálculos, isso aqui é um resumo de todos os cálculos. Eu vou ter CN 50, 75 e 90. Eu fiz que nem o MIS já fez. Eles fizeram esses estudos aqui, os professores americanos já fizeram. Logicamente, o que eu adotaria é esse aqui. E fazendo esse estudo, o lambda sempre usou 0,2, que é o normal, né? Aqui, ele usou em polegadas, que ele usa em polegadas. Aí transforma depois em milímetro, mas eles usam P em polegadas. Mas o interessante é que se eu usar o C, N, o número da curva 90, me deu um coeficiente de variação de 0,30. Se eu usar 75, deu 0,28,9, quase 0,30. Aqui deu 0,28 também para 50. Então, o Plínio colocou tudo com 30, uma média, né? Então, só voltando que quando se calcula para o método Soil Conservation Service, ele depende também da precipitação e do número da curva CN. Aqui é a incerteza de Money, que nós já mostramos também, só para mostrar que tem um quadrinho disso aqui. Isso aqui é a incerteza de Money. Agora eu vou continuar com o cálculo de incerteza eu vou usar agora o método do Soil Conservation, né? Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo de um canal de concreto de seção retangular, para ficar mais fácil de calcular. Onde eu vou deixar um freeboard, o freeboard mínimo de 30 centímetros, e o freeboard é calculado geralmente pela 0,2 vezes a altura, conforme da E. Se tiver 1 metro, é mínimo 0,2. Se tiver 2 metros,
2 metros de altura é 0,4. Eu estou deixando no mínimo freeboard de 0,3. Só para dar um exemplo. Eu tenho uma área aqui de bacia com 62 km², bem grande, então por isso estou usando o Soil Conservation. O método racional vai até 2 km². Poderia ter usado também, fazer um método usado de Paivu. Em Paivu, provavelmente, é muito semelhante ao método racional, vai dar a mesma coisa que o método racional. O CN que estou usando aqui é 61,73 e o período de retorno de 100 anos. Eu vou usar uma chuva de 2 horas, o TC 88,93 minutos, né? Eu usei chuva de 2 horas, a precipitação de 24 horas 114,36 milímetros, né? Eu vou usar o etograma de Ruff, primeiro quartil, com 50% de probabilidade, que eu sempre uso o Ruff. Eu vou calcular a chuva excedente K, né, conforme o dado do Soil Conservation Service e o número CN. A vazão que eu obtive foi 252,16 metros cúbicos por segundo. Uma vazão bem grande, né? Vazão 252 metros cúbicos por segundo é uma vazão enorme. Então, nesse canal retangular que eu falei que foi feito justamente para mostrar que é fácil de fazer o cálculo e cálculo de verificar. Vou pegar outra coisa que aqui estão os cálculos de Manning, que é bem simples, que todo mundo já conhece. Agora vamos ver o problema das incertezas, né? Da mais segurança, certo? Eu vou ver o problema, por exemplo, a carga da vazão é 252,16. A carga, a água calculada pelo Soil Conservation Service, 252 metros cúbicos. A resistência, que a vazão do canal, 253, é um pouco menor que a carga, sempre é um pouco maior que a carga. E a altura do canal de 1,44 m, que foi montado no cálculo anterior, e sem o freeboard. Eu posso usar, considerar com freeboard ou sem freeboard. Eu vou colocar sem o freeboard para verificar qual a probabilidade de falha. Se eu quero calcular a falha, eu calculei em 49,68% de probabilidade. De não haver falha, 50% de probabilidade de haver falhas. Praticamente 50% de probabilidade de haver falha e 50% de não haver falha. É isso que a gente faz, que é muito interessante, que está mostrando aqui. As falhas são grandes, as falhas, né? Quase 49,68% de haver falhas e 50% de não haver falhas. São grandes. Agora, se eu considerar o freeboard de 30 centímetros, mais ou menos, vai aumentar a altura de 1,44 m para 1,64 m e vai diminuir um pouco as falhas. Então, tem aqui o cálculo das seções, né? Ver essa folga, só para mostrar. Então, quando eu aplico o freeboard, que antes eu calculei sem freeboard, agora eu calculo com freeboard melhora um pouquinho a situação, né? Melhora um pouquinho a situação. Eu tenho falha de 34% e 76% de probabilidade de não haver falhas. Então, uma maneira prática é o seguinte: você deixar uma falha de tal maneira que aquela falha aumenta a probabilidade. Se dá uma chuva muito grande, uma chuva de 100 anos, de 1% de probabilidade de ocorrer durante um ano, eu tenho 34% de haver falha e 76% de probabilidade de ter sucesso. Então, deixa o freeboard. Então, é muito importante deixar o freeboard. Aqui mostra os cálculos de tamanho de segurança que nós já vimos também. Falamos. Então, a incerteza importante que eu falei é deixar um freeboard, que é muito bom. Outra coisa que eu achei interessante, se você aumentar a vazão da resistência embaixo em 1,24, aumenta a probabilidade para 70%. É como se fosse assim, você vai calcular a vazão de usante, aumentar essa vazão de montante em 24%. Mas não há regra, ninguém faz uma regra dessa. Eu nunca vi, nem eu fiz regra dessa aqui, uma regra sobre isso. Para ver como é que é complicado a gente tomar certas decisões, né? Eu fiz uns exemplos aqui que é interessante. Eu calculei para 100 anos, 150 anos. 150 anos foi aquela chuva que deu
em fevereiro desse ano, aqui em São Paulo, e que inundou tudo aqui, foi uma chuva de 150 anos. Eu achei uma chuva de 200 anos e chuva de 500 anos. Na Europa, eles usam chuva de 100 anos e 200 anos. Tivemos um pessoal da Escola Politécnica de Milão, que foi no lugar da Itália usa 100 anos, que foi no lugar da Itália usa 200 anos. E sempre verificar para 500 anos. O Brasil não tem isso. Então, isso aqui de 100, 200 anos, 500 anos, é uma decisão, é uma diretriz europeia. Mas é interessante que, se você pega 150 anos, dá mais ou menos bom, né? Então, se você quiser dimensionar a parte do canal, você calcula 100 anos o canal, então você, em vez de calcular 100 anos, você vai passar a calcular 150 anos. A vazão aumenta, né? E você tem uma vantagem que você diminui as falhas, 30%, e tem a probabilidade de não ter falhas de 70%, né? de reliability, de confiabilidade. Isso tudo fica para pensar, para a decisão do projetista. Existem casos especiais que você poderá necessitar desse cálculo. Tem casos que não vai precisar, mas pode ter. Uma outra informação. Aqui eu tenho um canal, eu quero verificar qual que é a confiança do canal com 10 metros cúbicos por segundo, né? Eu tenho um canal, eu tenho uma vazão, eu quero saber a confiabilidade desse canal para 10 metros cúbicos. O canal, por exemplo, a capacidade do canal, a média dele foi 16,22 metros cúbicos por segundo, 16. Eu quero para 10, eu quero ver a probabilidade de dar 10. Olha que interessante. Se ele conduzir 10. É lógico que eu vou conduzir 10. Eu só quero ver como eu calculo isso aí. Então, existe um jeitinho de calcular que é semelhante a outro método lá. Esse Mi menos o W, né? O W é o 10 que eu quero. Eu tenho 10, eu tenho 16 sobre esse desvio padrão aqui que eu já calculei. Calculei atrás. Então, eu calculo aqui, ó, 16, 22 sobre 10 e tal, e eu faço aquelas mesmas coisas, verifico tudo aquilo, e verifico o Z e acho, na tabela da curva normal, eu acho a mesma coisa, né? Que isso aqui tem uma probabilidade do canal não consiga transportar de 6,3% e um reliability de 94%. Então, você praticamente sabia que tinha essa confiabilidade, mas aqui é uma maneira de você calcular essa confiabilidade. Você quer ver se sabe, mas não sabe calcular a confiabilidade. Você pode falar para o teu cliente, esse canal com 10 metros cúbicos, esse canal tem 16, ele tem a confiabilidade de 93,7% de conduzência de 10 metros cúbicos por segundo. Você pode haver, precisar de 10 metros cúbicos por segundo, uma condição, às vezes não. Nós vamos continuar a ver análise de certeza de equações do tempo de concentração. O tempo de concentração é o tempo que vai de uma gota que está mais distante até chegar a um ponto, né? Eu sei que em 2018 eu vi um trabalho feito de certezas, análise de certeza feito pelo Dr. Asghar Azizian, do Irã. Eu achei o trabalho muito bem feito, eu até escrevi para ele em inglês no Irã, porque eu não conheço árabe, e o trabalho dele é excelente. Ele fez um monte de... Voltando ali, ele verificou as equações, acho que umas 47, 48 equações, bastante equações, inclusive ele conta até equações aqui do Brasil. Outra coisa que eu achei interessante, eu cito aqui uma vez o McQueen. McQueen é um grande hidráulico americano, que eu tenho vários livros dele, que são muito bons, quem quiser comprar é muito bom. Esse McQueen, ele falou, uma vez ele pegou, acho que uns 7 amigos mais ou menos, ele mandou um problema para achar o tempo de concentração no maior especialista que ele conhecia nos Estados Unidos. E deu uma diferença de mais de 50% no tempo de concentração.
Então a gente fica pensando assim, como é complicado o tempo de concentração. Praticamente é só Deus que sabe, porque é muito complicado. Então vamos ver depois essas equações, as 47 equações que Aziz ele achou. Ele botou muitas equações e ele fez testes no Irã em duas bacias, uma bacia úmida e outra do semiárido. Eu achei muito inteligente a ideia dele. Ele não fez num lugar só úmido, nem um semiárido. Ele fez testes nas duas. Ele fez esses testes aqui que achei muito bom. E depois ele dividiu em dois grupos. Esses grupos nós já sabemos, né? Existem algumas equações do tempo de concentração que é baseada na vegetação, na superfície. E outras que são baseadas na geometria do canal, que é o grupo 2. Tem o grupo 1 e o grupo 2, só para lembrar. O grupo 1, aquela baseada na vegetação, o Vicente Mani, coisa assim, ela tem mais erro, a média de 45% de erro. Olha, 45%. As outras que são os dados geomorfológicos, né? A área da bacia, o comprimento, etc., vem, é 20%. Então, de modo geral, o grupo 2 é metade do grupo 1. Das incertezas. Isso eu já citei aqui. E a gente vê cada situação muito interessante, né? Eu observei aqui. O Federal Aviation Agency, né? Que ele faz parada plana, que nem foi usado no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em 1983, os cálculos. Esse FAA, Federal Aviation, usar para as planas, apresentou um erro de 10%. Para ter uma ideia do que são esses erros, né? Aqui está o grupo 2 e o grupo 1. Então, só para mostrar os grupos. Eu vou separar os grupos, né? E tem o grupo o grupo 2 e o que é interessante que tem aqui, que eu achei, essa onda cinemática aqui, ela tem um erro quase de 45%. E, para falar a verdade, eu jurava que eu nunca teria um erro de 45%. Eu achava que o menor erro que teria é da onda cinemática. E tem erro. Geralmente é baseado no N de Money que você usa. Voltando aqui, ó, eu estou falando aqui da onda cinemática, que é impressionante, me impressionou. Esse aqui são aqueles geomorfológicos, né? O interessante aqui é que, às vezes, lá no Irã, ele cita uma forma do Jorge Ribeiro, aqui do Brasil, né? A forma que tem mais erros de todas elas, olha que interessante, a forma que tem mais erros. A forma de Sheikh, que tem menos erros, a forma que dá mais erros. Você pode verificar. Eu, num texto que eu escrevi sobre tempo de concentração, eu ponho coeficiente de variação, para cada fórmula eu ponho coeficiente de variação CV. O duro é que às vezes a pessoa não entende o que é aquele CV, às vezes até tiro porque a pessoa não sabe o que é o CV. O coeficiente de variação são as incertezas. Então, que nesse CV aqui tem bem grande, ó, você vê aqui que é o do Jorge Ribeiro. Essa forma aqui eu nunca usei. Outra pessoa, o Departamento de Agricultura Genética do Estado de São Paulo, ele usa muito o California Convergence Act, erro de 25% que te acha ali. Outra que eu uso também bastante é a forma de Kipch. É uma forma que usa para menores distâncias aqui, 20%. Então, olha, os erros de 25%, 15%. Lembra que quando eu fiz os cálculos lá, eu considerei erros médio de tempo de concentração de 15%, mas até mais, né? A forma do lag do CN, do Conservation Study, de 1959, tem erro de 43%. A forma de Dudge, usada para grandes áreas, que esse aqui foi usado lá no Xingu, a barragem lá que foi feita lá no Xingu, no Pará, tem erro de 5%. A forma de Brandley-Williams tem erro de 20%. A forma de Sheikh, 67, tem erro de 10%. Você pode ter uma ideia dos erros da fórmula que a gente chama de coeficiente de variação, que são as incertezas. O Aziz também ele fez uns desenhos aqui, onde ele colocou o money, a variação do money e para bacias, quer dizer, vamos supor, intensidade de chuva. Eu chego a usar assim, se ele usou uma bacia tropical úmida, ótimo no Brasil,
a intensidade de chuva, o CV, foi de 50%, e o ano em 30% os erros. Eu, para a verdade, quando eu estudei as coisas dele aqui, eu achei um pouco exagero o que eles achou aqui, mas ele fez pesquisa, né? Ele fez nessas pesquisas aqui, ele fez para a bacia do semiárido no Irã, onde ele achou que a intensidade de chuva dava um erro, uma incerteza de 60% e o coeficiente de Manning de 60%. Ele também achou um pouco exagero, mas ele achou isso aí. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês. Meu nome é Plínio Tomás, sou engenheiro civil. Eu tenho um site 49 livros digitais gratuitos, plintomas.com. Quem quiser mandar um e-mail para mim é plintomas@gmail.com. Muito obrigado.